Deus querido, Pai amado, estamos aqui na Sua presença, Senhor, em mais um momento tão especial para cada um de nós, meu Deus, que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu peço, Senhor, abra nossa mente, nos ajuda a ver, Senhor, os pequenos detalhes da vida, os pequenos cuidados, os pequenos milagres, que o Senhor nos ajuda todos os dias, Senhor. Porque se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor tem nos dado chance. O Senhor tem aberto possibilidades para que nós venhamos a ter as melhores atitudes possíveis, Senhor. Porque nós vivemos o último tempo, a última hora. Nós temos visto, Senhor, tantas coisas acontecendo, o mal ficando evidente, Senhor, por todo lado. Mas temos visto também, Senhor, os maus cada vez mais sendo envergonhados e a luz prevalecendo, Senhor. E eu te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor, por cada momento. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde, pelas oportunidades, te agradecemos pelos problemas também. Em tudo dai graças, como nós aprendemos com a sua palavra, porque muitas vezes são as maneiras do Senhor trabalhar no nosso caráter, porque podemos ainda estar imaturos na fé, e se não estivermos passando por uma situação, provavelmente não estaríamos na sua presença, Senhor. Então nós te agradecemos porque tudo coopera para aqueles que amam o Senhor. Exatamente isso. Não é tudo coopera para todos, mas para os que te amam, Senhor. E nós te amamos. Muitas vezes não amamos ainda como podemos e devemos, mas que seja gradativo, que seja gradual. Que dia após dia o Senhor possa nos capacitar, nos abrir a mente, nos favorecer para que venhamos a te amar, Senhor, de uma forma que nós ainda não amamos, depender do Senhor de uma maneira que nós ainda não dependemos. Então eu peço, Senhor, abra a nossa mente, nos ajuda a reconhecer, meu Pai, como Moisés disse: se o Senhor não nos acompanhar, meu Pai, então não nos envie. Se o Senhor não estiver nisso, não nos mande, Senhor. Então, meu Pai, que haja esse entendimento, não nos mande a lugar nenhum, Senhor, nem que for para o nosso trabalho, para vir a um culto, para nada. Se o Senhor não estiver junto, não nos envia, Senhor. Então nos ajuda, esteja conosco, abra a nossa mente, nos ajuda a tomar as decisões corretas, nos ajuda, Senhor, nos acompanha, esteja conosco, nos abençoando, meu Pai, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para onde formos, o que fizermos. Esteja conosco, Senhor, porque se o Senhor não estiver, não faz sentido. Se o Senhor não estiver, é perda de tempo. Se o Senhor não estiver, a chance do fracasso é muito alta, Senhor, porque estaremos desprotegidos. Então esteja conosco, Pai. Conduza a nossa vida. Conduza a nossa vida, Senhor, conduza. Que cada um aqui abra o seu coração para o Senhor neste dia. E que não permita mais que o velho homem, que as velhas atitudes, que os velhos pensamentos, que as velhas palavras ainda estejam na nossa vida, Senhor, no nosso dia a dia. Que o que sair da nossa boca sejam palavras incríveis, poderosas, grandiosas, palavras de fé. Que nós não venhamos mais a ser tolos, Senhor, imaturos, de sermos guiados pelas circunstâncias, por sentimentos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a abrir a mente, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Quantos que perdem tanto tempo porque não renovam a sua mente, Senhor? Então nos ajuda a renovar. Que venhamos a crescer, nem que seja um pouquinho, 1 centímetro. Parece pouco, mas de 1 em 1 nós andaremos quilômetros, Senhor. Se nós não desanimarmos, se nós perseverarmos. Abre a nossa mente, Pai. Se pecamos, erramos, falamos coisas
que nós não deveríamos, Senhor. Fizemos coisas que nós não deveríamos, pensamos ainda coisas que nós não deveríamos. Estamos guardando coisas no coração que nós não deveríamos mais. E isso entristeceu o Teu Santo Espírito. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, porque nós queremos estar onde o Senhor está. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe tudo como será e tudo como poderia ter sido. Então que cada um venha abrir a mente, Senhor, e entender que cabe a nós. O Senhor tem uma vida abundante e vitoriosa para cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe qual é o nosso destino e como poderia ser. Então que cada um faça as melhores escolhas, Senhor, para ter essa vida poderosa, essa vida abundante que o Senhor deseja e profetizou para cada um de nós. Então nos ajuda. Abençoa cada um que está aqui comigo. Cada um, meu Pai, que se dispôs, que saiu do seu lar, do seu trabalho. Meu Pai, que está, ainda muitos vêm, Senhor, depois do trabalho. Outros saem daqui direto para o trabalho. Mas estão aqui, estão te buscando. Peço, Senhor, abençoe quem estiver comigo na transmissão. Que todo o trabalho, tudo que fizermos neste dia, Senhor, seja abençoado. Que o Senhor faça fluir. Que as orações sejam respondidas, que as pessoas, meu Pai, conquistem as suas bênçãos, as suas vitórias, que possam viver, Senhor, o favor do Senhor neste dia, porque nós precisamos do nosso maná, da bênção, do favor diário, Senhor. O ontem já foi, amanhã nós não temos, nós temos o agora, o hoje, para fazer as melhores escolhas. Então que o Senhor nos capacite, nos ajude a tomar as melhores decisões, a falar as melhores coisas, a pensar naquilo que é edificante, para que o Senhor tenha condições de fazer nas nossas vidas coisas maravilhosas. Que esse é o seu desejo. Mas muitas vezes, pelas imaturidades, nós retardamos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela vida, por esse dia, por essas pessoas, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, pelos tesouros que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, nos conduza neste trabalho, nas orações, nos cultos, todos os trabalhos voltados para a família, que o Senhor possa levantar homens e mulheres fortes, corajosos, famílias estruturadas, filhos emocionalmente seguros, jovens fortes, para enfrentar, como os jovens, meu Pai, Misael, Hananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, Pedro, José, Senhor, Daniel, Davi, jovens que se destacaram, Senhor, que tiveram a postura, a capacidade de ficar com a palavra, de ficar com os princípios, de ficar com aquilo que realmente nos leva a essa vida poderosa, a essa vida abundante. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos porque pela nossa fé nós cremos nas vitórias, nas materializações em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por gentileza. Pessoal, tem coisas que a gente vive, né? Incluir o Senhor na sua vida em todos os aspectos. Isso nós sabemos que é um exercício, não é um privilégio de alguns, uma vantagem, uma capacidade, não. São decisões. Quando você começa a dar condições para Deus, para que Ele possa trabalhar na sua vida, que Ele quer trabalhar na nossa vida, mas muitas vezes a gente, na nossa distração, ou muitas vezes na autossuficiência, ou até na incredulidade mesmo, nós não permitimos que Deus trabalhe, né? Então, a gente às vezes espera a questão do mar ser aberto, muitas vezes, né? E a bispa fala sobre isso, né? Às vezes a pessoa está esperando aquele milagre, né? Aquela coisa sobrenatural acontecer, e também tem um momento disso acontecer, mas são nos pequenos detalhes do nosso dia que nós vemos o cuidado de Deus conosco. O cuidado de Deus na nossa vida, na nossa saúde, no trabalho, no trânsito, né? Com os filhos, pequenas coisas, né?
de nós termos a possibilidade de estarmos aqui, que tudo fluiu bem até esse momento, e pela nossa fé nós cremos que assim será. E tantas tragédias que a gente ouve, às vezes você ouve de um familiar, de um colega de trabalho, vendo numa notícia, soube de alguém, coisas bobas, né? Coisas que parecem tão naturais, às vezes está andando com o cachorro, acontece uma tragédia, uma coisa desorganizada, bagunçada, estranha. Tudo isso é a bênção de Deus. Porque se a gente olha no nosso passado, a gente vê que realmente quanta coisa que dava errado, né? Quanta coisa que estava travada, não fluía, né? Às vezes carro que ficava quebrando, às vezes vivia doente, gastava uma boa parte do que ganhava na farmácia, né? E às vezes pequenas coisas, assim, numa boa noite de sono, uma paz em casa, né? Uma vida que você esquece de algumas coisas porque está fluindo, né? Igual um carro, né? Se você não lembra daquele carro é porque ele está sendo bênção na sua vida, né? Mas se você lembra dele toda vez, porque ele quebrou, porque tem que levar no mecânico. Então, são coisas que nós vemos o cuidado de Deus, né? Que você está vivendo, por exemplo, eu já tive várias operadoras de celular. E é uma desgraça, porque a gente começa a pensar muito naquilo, aquilo já vê que não funciona. Então já passa por oi, todo mundo tem suas coisas, suas más escolhas, né, presbítero? Às vezes você está na TIM, né? E você vê que você paga lá, você ajuda ela, mas você vê que você não tem retorno, né? Aí você vai para o operador que funciona, pelo menos deveria funcionar melhor, né? Funciona um pouco melhor. Aí você não lembra, você não fala mais aquilo. Às vezes você está numa situação que você vê que você tem sempre que ficar lembrando daquilo, aquilo já não é bênção. Então, a gente vê o cuidado de Deus em pequenas coisas, né? E ontem a gente ficou envolvido com as reuniões, com os trabalhos, foi um dia bem cheio, e era mais ou menos 11h30, 11 horas da noite, depois que a gente ainda fez o nosso trabalho da queima dos pedidos, e eu não tive tempo, oportunidade para parar para fazer essa palavra. Mas algum tempo atrás eu tinha separado essa palavra para algum momento. Aí eu fui lá, selecionei o que eu queria, que era de um culto de julho do ano passado, tinha separado algumas anotações assim para o culto, mas eu não tinha percebido o tema que era esse culto, que o tema dessa mensagem. Eu só separei e falei, agora eu vou usar essa daqui. Então, eu peguei lá, mandei no meu e-mail, falei assim, depois eu vou ler do que se trata esse culto para destrinchar e fazer alguma coisa, que é o culto Cria o Futuro. Ou Profetize Seu Futuro, os dois, que eu tinha separado esses dois tópicos, né? Aí, não tinha separado nada, só separei para depois deixa eu pensar, né? Então, era umas 11 horas da noite, eu não tinha feito ainda a palavra. Acabei saindo aqui, acho que quase meia-noite e meia. Aí, e os programas que eu faço, dos pensamentos de bem, eu também tento trabalhar com uma vantagem, né, por algum imprevisto, alguma viagem, alguma questão que precisa usar o estúdio, aí eu não consigo gravar e tal. Então, eu tento pelo menos tentar deixar um espaço de umas 3 semanas de margem, né? Então, separei esse culto, vi hoje no programa, e a gente está passando nesse momento, né, nessa semana que a bispa falou, pelo menos essa semana, para dar aquele start, aquele empurrão, para nada negativo sair da sua boca. Para que você lance palavras abençoadas, poderosas, né? E hoje a palavra que eu trouxe no programa foi exatamente isso, crie, por isso declarei. Porque nós falamos o que nós acreditamos, logo nós fazemos o que nós acreditamos. Então o que sai da sua boca é aquilo que você acredita. O que você faz, seu estilo de vida,
é exatamente o que você acredita. Então não adianta você falar que você acredita em tal coisa, mas você fala outra. Não adianta você falar alguma coisa, mas você viver outra coisa. O que você faz, o que sai da sua boca, é aquilo exatamente que você acredita. Então, aí eu fui pegar essa palavra, ela é exatamente sobre isso. O poder está nas palavras. Olha que coisa interessante. Coisas que eu já tinha separado há muito tempo, não sabia quando usaria. Programa que eu fiz há um bom tempo já, caiu agora nessa semana. Então não há coincidências. Deus prepara as situações, tudo para amarrar, para favorecer, pegar todas as pontas, todas as situações, vamos falar do mesmo assunto, vamos falar da mesma situação. E devido a essa situação, até chegar em casa, não tinha jantado, fui tomar banho, deitei quase 2. Aí perdi a hora para acordar hoje, era para acordar às 5, acordei às 6. Aí fui mais corrido, saí de casa acho que faltando 11 minutos. E eu levo de 12 a 15 para chegar. E quando eu entrei no carro, eu falei assim, Senhor, me ajuda a chegar. Me ajuda a chegar. E só o sinal mais perto daqui foi o único que estava fechado. Olha que coisa. O que eu levaria de 12 a 15, eu levei em 7. Você sabe, né, presbítero, que a fé sem obras ela é morta, né? Então a gente precisou ajudar, andando um pouquinho mais rápido, né? não ficando exatamente na plaquinha dos 40, passou 50, 55, né? Porque a fé sem obras ela é morta. Então eu precisei, né, ajudar também, um pouquinho mais rápido, mas todos os sinais estavam abertos. Então, pequenas coisas que a gente fala, que às vezes você acha, que besteira. Faz um teste, vai no shopping um dia e não pede para Deus preparar uma vaga para você. Mas vai no sábado, na hora do almoço. Não faz graça de, eu vou na quinta-feira, às 10 da manhã. Não, aí não precisa de fé. Aí já vai estar vazio mesmo. Mas vai no sábado, 1h30 da tarde. Faz esse teste para você ver. Mas faz com fé, não faz, deixa eu ver se funciona. Às vezes Deus tem misericórdia da sua imaturidade, né? Cada um tem seus momentos de maturidade ainda, mas a ideia é que diminua. E faz o teste. Tem dia que você fica lá estacionado, só esperando lá meia hora, correndo, aí para um atrás de você, e aí quer ficar, eu cheguei primeiro. Então, e você chega, quando você pede ajuda, quando você coloca Deus na sua vida, como Moisés falou, se o Senhor não estiver, se o Senhor não for conosco e nem nos envie. Então, se o Senhor não estiver com você, nem vai. Você tem que falar isso, Senhor, nem deixa que eu faça isso, nem deixa que eu faça aquilo, nem deixa que eu vá para lá, porque se o Senhor não estiver aí nisso, não vai funcionar, vai ser um perigo, inclusive. Quanta gente que numa besteira dessa de ficar esperando uma vaga, o cara entra, ele achou que não tinha ninguém, saiu, estava esperando, aí os dois, um dá ré, outro vai acelera e já começa a estranhar lá. Uma coisa que era para ser bênção. Então veja o poder das palavras. Às vezes você não saiu da forma certa, você não declarou, Senhor, vai comigo, Senhor, me ajuda, Senhor, me acompanha. E uma coisa desagradável pode acontecer, uma distração, uma provocação, uma seta. Então veja o poder das palavras. Então, nós estamos vivendo essa semana, mas não por essa semana, mas para que a gente crie o hábito de falar o que é certo, o que edifica, né? Pensar no que tem honra, no que é de boa fama, né? No que é bom. Pensar e falar coisas poderosas, declarações abençoadas. Então, veja como todos os detalhes, quando a gente para analisar, como Deus dá aquele cuidado do Senhor, aquele amor do Senhor. Aquelas coisas assim que, às vezes, no outro tempo da sua vida, você nem cogitaria, isso daqui, Deus está ligando para isso? Deus está ligando para que se eu vou chegar no horário, não? Deus está ligando se eu vou encontrar a vaga de estacionamento? Sim, sim. Deus não está somente quando você vem buscar Ele na igreja,
Quando você está lá com a corda no pescoço, Senhor, me ajuda, me livra. Não, Ele quer os detalhes, Ele quer estar na sua vida. Para que Deus precisa de mim? Para que Deus precisa de você? Deus quer relacionamento. O que Deus queria fazer com Adão? Deus precisa do Adão? Precisava do Adão? Claro que não. Mas Ele todos os dias à tarde, olha o privilégio. Mas quando tem muita gente, acaba desprezando. Adão convivia com Deus, falava com Deus todo final de tarde. E ele achou que aquilo era muito normal, que só ele tinha aquilo. E era tão normal que ele acabou desprezando. Moisés, por outro lado, se entregou de uma tal maneira e falou: Senhor, mostra-me sua glória. E o Senhor deu, o Senhor mostrou. Mas não foi como Adão. Ele foi passando, colocou a mão, senão ele ia morrer, que a glória do Senhor não tem como suportar. Passou, viu as costas. Olha só o nível de entrega, o nível de dependência de Deus. Se o Senhor não for, não nos envie. Então nós precisamos entender isso, que a fé é um exercício. A fé é um estilo de vida. Então, tudo pode mudar na nossa vida, ou tudo pode permanecer do mesmo jeito na nossa vida. Isso vai depender da minha atitude. Se ela vai mudar, ou se ela vai permanecer da mesma maneira, vai depender das minhas atitudes. Isso está muito relacionado ao que sai da nossa boca. Se eu declaro que meu casamento não vai mudar mesmo, se o meu marido não vai mudar mesmo, se a minha esposa é daquele jeito, ela não vai mudar mesmo, é assim que será. Ah, não, mas daí não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se eu já começo o dia com aquele mau humor, falando, tem que pegar aquele trânsito, olhar para a cara daquele chefe, daquele fulano, tem que visitar lá no fim do mundo tal pessoa, aquele cliente. Vai ser ruim mesmo, vai ser pesado mesmo, vai ser penoso mesmo. Mas você já começa o seu dia crendo, fazendo as suas declarações: meu Deus, me ajuda, me abençoa a obra das minhas mãos, abençoa onde eu for. Abençoa naquele cliente, abençoa naquela consulta, abençoa naquele exame, abençoa naquela audiência, abençoa em tudo que eu fizer, Senhor. Coloca a sua mão nessa situação. Se nós tivéssemos esse hábito de colocar que Deus participe da nossa vida, a gente veria quanta diferença que isso faz. Então, aproveite cada oportunidade. Coloque o Senhor no seu dia. Coloque para que Ele esteja com você. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então você já começa praguejando, reclamando. Se passa alguém, cruza você, te fecha, você já ofende. Ô, seu abençoado. E bota a mão e faz um jóia assim para ele. É o seu estado de espírito, é o que está dentro de você. Se o Espírito Santo está te dominando, você está movido pelas obras da carne, ou você tem trabalhado o fruto do Espírito. Então, são coisas. Aqui não adianta, aqui na igreja a gente não é referência. A gente é referência lá fora, com o ímpio. Aí a gente vai sair realmente quem é você. Que fé que você tem. Porque aqui todo mundo está tranquilo, está em paz, está sossegado. Mas vai lá com o ímpio. Vai lá com aquele cara chato, com aquele cara difícil, com aquele cara que ofende. Vai lá com uma notícia difícil, uma notícia complicada. Ali vai sair o verdadeiro cristão. Ali vai sair a pessoa do sim, sim, do não, não, ou do que mente. Ali vai sair a pessoa que está com as suas convicções muito estabelecidas. Vai ser firme, mas não vai ser desequilibrado, vai ser íntegro, não vai ser levado pelas circunstâncias. Ali vai sair realmente o que é. Na sua casa vai sair o que realmente é, porque
Ninguém tem tanta liberdade para agir do que com os da sua casa. Então, às vezes aqui, seus filhos estão vendo você como um homem santo, uma mulher santa, mas lá em casa ele sabe qual é a realidade. Sabe o que você fala no telefone, sabe do que você assiste, sabe o tipo de declaração que você faz, se você realmente trabalha pela paz, se você é realmente espiritual. Ali está a verdadeira pessoa. Ali, com a minha esposa, eu sou o verdadeiro Murilo. Porque aqui é fácil falar, olha, que Deus é maravilhoso. Mas e lá? Porque você tem que fazer assim, tem que fazer assado, para a sua vida mudar. E eu estou fazendo? Você tem que botar Deus na sua vida, você tem que tomar cuidado com as suas palavras. Eu estou tomando? Eu estou tomando cuidado com o que eu falo? Ah, porque ela não vai, essa daí é difícil demais, é complicado. Meu Deus, você não muda mesmo. Mas aqui você tem que falar, você tem que declarar. Declara lá para aquela pessoa que é difícil. Declara para aquela pessoa que é complicada, que é a sua bacia de lavar, que é o calo no seu pé, que é o espinho na sua carne. Declara. Mas eu não declaro. Declaro sim, mas declaro coisas ruins. Então ali vai sair o que está dentro de verdade. Então veja que não adianta a gente fazer, como eu sempre falo, né? A gente pega o propósito, mela ele, deixa todo meladinho aqui de tanto azeite, porque minha vida vai mudar, e levanta para cá, e aponta para lá. E no dia a dia é o que vai sair a nossa fé. O dia a dia mostra realmente a nossa fé. Então, tudo na nossa vida demanda, fala por favor, investimento. Por favor, mais forte. Investimento. Investimento. E o primeiro investimento é a declaração. O primeiro investimento é o declarar, é aquilo que você está vendo. Pode ser que você não goste daquilo, mas você está crendo. Você está declarando. Meu Deus, eu creio na mudança disso. Eu creio na mudança dessa situação, eu declaro a minha família abençoada, eu declaro o meu trabalho abençoado, eu declaro essa pessoa que ela seja abençoada, mas eu não queria que ela fosse tão abençoada, mas eu vou declarar. Porque eu quero que ela seja abençoada, não porque eu gosto dela, mas porque eu estou obedecendo a palavra. É o amor. Esse é o amor. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ah, não, mas eu não amo. Nossa, eu te amo, viu? Assim, eu queria almoçar com você, eu queria, assim, tomar café da manhã com você, porque você é muito legal. Não é isso. Mas é porque eu sei que eu tenho que conviver com as pessoas, que eu não sou uma ilha. Eu sei que eu tenho que tratar bem as pessoas por Deus. Ah, mas o fulano não merece. Eu também tenho minhas falhas. Então, se Deus fala, também não vou te abençoar, porque você não merece, eu não mereço mesmo. Então, assim, não é pelo outro, é por Deus. Então é o que nós falamos no trabalho da família. Você não vai declarar, você não vai agir diferente pela pessoa. Porque se for pela pessoa, a gente não faz. Por ninguém muda ninguém. Isso a gente precisa entender de uma vez por todas. Ninguém muda ninguém. Então se você tem o hábito de ficar falando, querendo ser o pai da pessoa, a mãe da pessoa, você está fracassando. Você está indo pelo caminho errado. Você tem que dar o exemplo e fazer o que você tem que fazer diante de Deus. Porque você tem que mudar nisso, a sua vida está errada nisso. Ninguém muda ninguém. Muitas vezes a pessoa se fecha, muitas vezes a pessoa faz pirraça, muitas vezes a pessoa faz para provocar justamente o oposto do que você está falando. Então a sua estratégia vai fracassar e está fracassando. Porque não é assim. A pessoa só vai mudar quando ela entender que ela tem que mudar. Porque nós falamos, nós fazemos o que nós acreditamos. Nós falamos o que nós acreditamos. Se ela não faz diferente, é porque ela não acredita que aquilo funcione. Então cabe a nós, como a bispa fala, quem recebe luz tem mais responsabilidade. Então se você tem recebido a palavra, você tem mais responsabilidade. Você tem mais responsabilidade de ser exemplo, mais responsabilidade de mostrar
e viver uma vida espiritualmente correta, você tem mais responsabilidade, eu tenho mais responsabilidade. Então, se nós queremos coisas maiores, a nossa responsabilidade também vai aumentar. Se nós queremos que a nossa vida seja cada dia mais abençoada, nós precisamos plantar por isso. Nós precisamos construir esse alicerce. Então, a bispa tem falado, né, que é uma semana de declarações corretas. E quem errar, quem fizer declarações erradas, ela diz que vai ser 70 vezes 7 de maldição. Então é bom que você vigie. Porque pode ser 70 vezes 7 de bênçãos, ou você pode falar, não vai mudar. Não vai mudar, você está quebrando o nosso combinado. Então vai ser 70 vezes 7 de maldição. Quem quer isso? Ninguém quer. Então o que você quer? Vai fazer a coisa certa? Vai falar a coisa certa? Vai declarar a coisa certa porque você acredita nisso? É isso que nós temos que entender. Crie, por isso declarei. Foi a mensagem de hoje. Crie, por isso declarei. Você crê, então você fala. Se você crê na coisa ruim, você vai declarar a coisa ruim. É claro isso, pessoal? Mas muitas vezes parece que não é. É claro. Bom, o que sai da minha boca, o que está no coração, o que eu faço é o que eu acredito. Sim, verdade, sim. Agora precisa praticar. Agora a gente precisa tomar decisões. Aqui, ó, em Jeremias 1, 9 e 10, olha só. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. As palavras de quem, pessoal? De Deus. Então, ele bota na minha boca as palavras dele. Então, presta atenção. Às vezes a gente lê a palavra e a gente passa reto e não percebe nada. O Senhor tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Então, se Deus coloca as palavras dele na minha boca, será que essas palavras têm poder ou são fraquinhas? Tem poder ou não? Então, vamos lá. Veja, eu hoje dou a você autoridade, fala autoridade, sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Mas também para, fala, edificar, fala pessoal, edificar e para plantar. Opa, olha só o poder que nós recebemos. Se o Senhor coloca as palavras dele na minha boca, eu tenho poder para destruir, para arruinar, para despedaçar, como também para edificar e para plantar. Veja só, veja como nós recebemos poder do Senhor. Então veja, olha que palavra tão reveladora que às vezes a gente passa assim, hoje eu coloco na sua boca as minhas palavras, eu dou autoridade sobre nações e reinos, tal, ok. Mas olha, quando a gente para ler com calma, devagarzinho, palavra por palavra, olha quanta profundidade, quanto poder tem nas Escrituras. Se o Senhor coloca na minha boca as palavras dele, a palavra de Deus não vai sair o xingamento, não vai sair derrota, não vai sair desistência. Mas pode sair palavras para destruir. E pode não ser para destruir o inimigo. Pode ser para destruir a minha vida mesmo. Então veja, eu posso receber palavras para arruinar o inimigo, eu posso lançar palavras para arruinar a minha vida. Para destruir o inimigo, ou pode ser para destruir a minha vida. Ou pode ser também para edificar, para levantar, para plantar. Se eu quero colher uma vida abençoada, eu vou lançar a semente, eu vou plantar. Se eu quero uma vida poderosa, eu preciso de um alicerce forte, profundo, robusto. Então eu recebo palavras para edificar.
Então veja o poder dessa mensagem. O poder está nas palavras. Crio, por isso declarei. Então nós recebemos de Deus o poder de destruir, de arrancar, de despedaçar, de arruinar, mas também para edificar e para plantar. E como que nós estamos usando esse poder? Como que nós estamos usando palavras como essa? Será que a minha boca é santa ou ela é maldita? Será que o que sai da minha boca são maldições ou são bênçãos? Nós precisamos analisar qual que é o nosso estilo de vida, qual é o nosso padrão. Ah, eu sou assim. Não, você não é assim. Nós nos acostumamos a ser assim. Seja pelo ambiente que eu convivi, seja pelo reflexo do meu pai, da minha mãe. É aquilo que eu acostumei a ser, a viver, a pensar, a agir. Tem gente que adora se amaldiçoar. Ah, sou burrão, cabeção, mas o negócio não vai mesmo, né? Mas como sou retardado. Tem gente que tem essa autoestima baixa, que ela se deprecia muito. Ah, eu sou burro mesmo, as coisas não andam mesmo, porque parece que eu tenho dedo podre mesmo, porque, né, parece que eu passei, tô pesado mesmo. Uma vez eu ouvi falar uma pessoa, mas você parece que tem que tomar cuidado para não ficar oprimido e tal. A pessoa fala assim, eu já nasci oprimido. Olha as coisas que a pessoa fala. Tipo, a vida não anda dela, né? Porque eu já nasci assim mesmo. Rapaz, para de falar besteira. Ah, não, porque eu já nasci oprimido. Então tá bom, então você já é oprimido. Então, é isso que você acredita. É isso, você acredita que você é burro mesmo, você acredita que você é um incompetente mesmo, você acredita que você nunca vai ter aquilo mesmo, você nunca vai alcançar aquilo mesmo. Infelizmente, então é isso que você vai ter. Ah, não, mas eu declaro 10 vezes mais. Não vai, você vai ter aquilo que você acredita. Porque você não está usando as palavras que Deus te deu autoridade para edificar e nem para plantar. O máximo que você está plantando é mato, é espinho, que você não precisa de semente, ele nasce sozinho, é incrível, né? Você quer uma coisa boa, você não vai nascer. Mas você quer uma erva daninha, você quer um espinheiro, você quer um carrapicho. Ninguém tem semente de carrapicho. Alguém já comprou semente de carrapicho? Não. Ela surge. É algo incrível. Se você tivesse uma plantação de carrapicho, de espinho, seria um sucesso, porque é de grátis. É de grátis, você não precisa jogar água, você não precisa adubar, a terra não precisa ser perfeita, não precisa ser terra roxa, você não precisa jogar fósforo, nada. Não precisa de adubo, nada. Ela nasce sozinha. Mas se você quer uma coisa boa, uma árvore nobre, você vai precisar ter um cuidado com ela. Uma fruta, né? Um pomar. Você vai ter que ter um investimento, tempo, atenção, água, cortar as coisas, vigiar se não tem praga, é outro trabalho. Não quer trabalho? Faz igual o campo do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, estava lá o muro caído, cheio de espinhos, o mato por todo lado. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma coisa que vem se arrastando. E ele virou e falou, vou descansar um pouco mais, vou cruzar os braços, vou tirar mais um cochilo. E a miséria virá sobre você como um ladrão. E a desgraça virá sobre você de repente. Mas o de repente ele não começa ontem, não começa anteontem, ele começa já há um bom tempo. Mas nós recebemos a palavra, a mensagem, a autoridade. O Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Como que nós temos usado essas palavras? Então é muito sério isso. É muito sério. Aqui em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, quem ama a sua língua, que ama usar bastante, né? Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então a gente vê, né? Nada contra.
né? Mas em salão de beleza, a mulherada adora usar a língua, ela ama a língua. Veja que assunto é o que não falta, né? Pipipi, 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 é o dia inteiro, né? Durante o secador, passando esmalte na unha, é um assunto assim incrível para ver a capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você vai no cabeleireiro de homem, né, presbítero? Aquele silêncio, aqueles caras tudo meio mal-humoradão, né? Carrancudo, como é que vai ser? Vai ser assim, tá? Ninguém puxa papo, né? Mas você vai no salão de mulher, é aquele som de secador e assim todo mundo se entende, ninguém estressa com o barulho, mas tá no trânsito, muito trânsito, nossa, que barulho, tal, essa TV tá alta, mas o secador, há 3, 4 secadores lá, tá pintando, e a mulher ouve o secador, passa esmalte na unha e tá entendendo que a cliente tá falando, assim, tá incrível. 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então tá lá, ama usar a língua. E tá falando, você viu, amiga? Você viu aquela ali? Ó? Olha lá, olha a cor que tá passando, olha o sapato dela. Então ama usar a língua. Então quem ama usar a língua vai comer do seu fruto. Então como é que nós estamos usando essa língua? É para bênção? Ou é para maldição? Então traz para o seu dia a dia. As palavras elas não podem ser abstratas para nós. Você tem que trazer para a sua realidade. Como é que você usa? O que você já falou hoje, por exemplo? Você já começou bem o seu dia, orando, declarando? Você veio para cá, você brigou já com seu filho, brigou com seu marido, com a sua esposa, já deu uma buzinada no trânsito, já começou mal o dia. Estou indo buscar a Deus, mas já soltou um belo palavrão, já logo cedo, pela manhã, como às vezes a gente vê, domingo de manhã, 8h30 da manhã, já tem gente buzinando pela rua. Então veja o desequilíbrio das pessoas começando tão mal, tão pesadas, oprimidas, amarguradas, endemoniadas muitas vezes. Tão mal já. Por quê? Porque estão dando uma legalidade. Ela vai plantando a destruição, vai plantando as derrotas, vai plantando o peso, e é isso que ela vai recebendo de volta, porque é uma semente. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se eu amo usar a minha língua, eu vou comer desse fruto. Então, será que esse fruto é bom? É abençoado? Ou é um fruto podre? Que eu vou ter que comer. Mas está podre. Foi o que você plantou. Você vai ter que comer esse fruto podre. É um fruto. É um fruto que eu plantei. Eu quis usar, vou ter que comer. Não quero. Tem coisas que a gente não pode escolher. A bispa fala uma frase, eu não lembro agora, não sei se eu vou falar ela certa, mas que nós somos isso. Nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. Nós temos liberdade, eu posso escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, mas eu sou escravo dessas consequências, sou escravo dessas semeaduras. Então, eu quero plantar, eu posso plantar coisa boa, mas posso plantar coisa ruim também. Então, eu tenho essa flexibilidade, mas depois que eu plantei, aí eu sou escravo, aí não adianta. Você teve a oportunidade de plantar um pomar de mangas, mas você quis plantar um pomar, uma plantação de mamona. Ok, você vai ter que ficar com a mamona agora. Então, são escolhas. Agora eu já plantei, agora vai ter que nascer aquilo. Não tem jeito. Aqui em Tiago 3, 2, olha só. Todos tropeçamos, todo mundo tem as mesmas dificuldades, né? Estamos sujeitos às mesmas coisas. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Então, somos seres humanos. Se alguém não tropeça no falar, tal homem fala, perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Oxe, olha só. Se eu controlo a minha língua, eu controlo todo o meu corpo. Se eu controlo a minha língua, eu sou considerado perfeito, mas não é Jesus só que é perfeito, pessoal? Sim ou não? Sim ou não?
Mas a palavra está falando, se eu conseguir controlar a minha língua, eu sou perfeito. Então veja como nós não controlamos a nossa língua, porque nós não somos perfeitos. Mas nós podemos melhorar todos os dias, através da vigilância, olhar e vigiar e orar. E muitos até oram, mas cadê a vigilância? Cadê o observar? Cadê o se analisar? Cadê não ter o mesmo padrão todo dia, ser um robozinho? Eu faço porque eu estou acostumado. Não, tudo que nós fazemos, nós precisamos ter consciência. Nós precisamos estar atentos, alertas, vivos. Aqui você está está alerta, você está vivo aqui? Você está lá com o seu familiar? Você está lá, você está vivo, você está lá realmente? Ou você está lá no mundo da lua, no automático, igual o filme do Charlie Chaplin, né? Lá fazendo uma pecinha, nem está pensando, faz a pecinha, faz a peça, tal. Só vivendo assim, no automático. Eu falo no automático, eu sinto no automático, eu reajo no automático. Aquela pessoa sem filtro, sem tempo de processamento, bateu, levou, ação, reação, parece um animal, parece um réptil. O réptil é assim, o réptil tem um cérebro primitivo, um cérebro que funciona o básico para a sobrevivência. Então ele tem fome, ele come. Ele tem sede, ele toma água. Alguém puxa o rabo do jacaré, ele vai virar para te morder. É ação-reação. É uma mente já toda formatada. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Mas nós não. Nós temos a mente do Senhor. Foi colocado em nós as palavras do Senhor. Então eu não posso fazer igual um animal, igual um réptil. Eu preciso ter o processamento, eu preciso pensar, eu posso evoluir, eu devo evoluir. Porque um animal, um réptil, ele começa do nascimento até a morte, ele é a mesma criatura. Um cachorro até tem mais condições de aprender, um mamífero. Você vê os macaquinhos, os cachorros, eles têm cada um tem uma personalidade diferente, mas você vê um réptil, ele é sempre réptil, um anfíbio, ele é sempre anfíbio, ele é daquele jeito. Ele come, ele é comido, ele dorme, ele acorda, aquele é um robozinho apenas. É um ser da natureza para trazer o equilíbrio, né? Mas nós não. Nós podemos aprender, devemos aprender, mas nós também podemos viver como um animal. A vida toda assim, condicionado, eu sou assim. Não, você se adaptou e você não tem consciência, você tem preguiça muitas vezes de pensar. Preguiça de botar força, porque pensar dói. Uma vez um professor de física meu falou que quando a gente senta para estudar, assim, a energia que a gente queima daria para acender uma lâmpada. Então veja como a gente consome energia. Então, às vezes a pessoa tem um trabalho de escritório, ela tem mais sobrecarga do corpo dela do que às vezes aquele que trabalha numa obra, que é o dia inteiro queimando caloria, tal, mas ele não está usando muita cabeça. É mais físico, braçal. Então o desgaste dele é ainda maior. Tanto que você vê que, às vezes, por exemplo, eu vi uma pesquisa que os que têm mais problema de sono, no casamento, é médico e advogado. Porque é muita na cabeça. Então ele chega em casa estressado, ele não quer pensar, ele não tem relacionamento com a mulher dele, porque está sempre com um problema na cabeça. E aquele que tem uma atividade mais braçal, você vê que ele está cansado, tá, mas vê que a mente dele está meio leve. Vai lá, ele tem até mais intimidade no relacionamento, no casamento, porque a cabeça dele está mais limpa do que a do outro. Então é curioso isso. Tudo isso envolve a cabeça, o que você queima lá durante o dia, de problema, de situações. O outro sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe. Então é o corpo dele que se desgasta, não é a mente. Então às vezes o outro lá queimou 1/3 da caloria do outro, de atividade física. Mas na mente ele se desgastou muito mais. Então veja como nós precisamos estar atentos para a gente não começar aí para um caminho de ir para o fundo do poço. Então se eu controlo a minha língua, eu controlo todo o meu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar todo o animal. Então se tem um cavalo,
Um animal lá de 300, 400 quilos, você controla ele com um freiozinho de alguns gramas na boca dele. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Realmente, ele é um pequeno que tem muito poder. Então ela se vangloria de ter muito poder, como aqueles navios cargueiros que a gente vê com milhares de contêineres. Ele tem um leme pequeno em relação a todo aquele monstro de navio pequeno. Então essa é a língua. Um pequeno órgão, um dos menores do nosso corpo, mas que tem o poder de controlar toda a nossa vida, o nosso corpo, os nossos pensamentos. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, a língua é alimentada. Quando você usa mal a sua língua, é o próprio mal que incendeia, que te dá gás, que te dá força para destruir, para queimar a sua vida. O próprio inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma forma, procedem bênção e maldição. Fala comigo, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Pode ou não, pessoal? Não. Então veja que ninguém. O homem controla os animais, controla um elefante, controla um leão, mas não consegue controlar a língua. Ninguém consegue domar a língua. Mas nós podemos trabalhar com isso. A gente não pode simplesmente, ninguém pode, ninguém consegue. Então é melhor nem começar, nem tentar. Não, eu vou botar força. O Senhor, a gente está vendo aqui, ó, ninguém consegue controlar a língua, mas a gente não leu aqui também no comecinho? O Senhor me deu, colocou as palavras dele na minha boca? Sim ou não? Então a gente tem capacidade, possibilidade de controlar isso, de trabalhar, de exercitar isso. Então nós vemos Abraão, por exemplo, ele recebeu uma promessa poderosa do Senhor. O pai de multidões. Mas quanto tempo que ele não viveu sendo pai de ninguém? Nossa, mas multidões, mas não tem nenhum ainda. Quanto tempo? Então ele recebeu uma promessa. A palavra foi lançada, o Senhor lançou a palavra sobre ele. Aí coube a ele exercitar aquela fé ou não. Exercitar, crer naquilo que foi dito para ele ou não. Aqui, ó, em Lucas 1,38, um exemplo disso. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme, fala, a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então a Maria recebeu toda aquela direção, o que aconteceria na vida dela, e ela falou, nossa, mas como vai acontecer isso? O Espírito Santo vai fazer isso, tal. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. A palavra foi lançada, então ela vai se cumprir. Eu vou dar condições que aconteça comigo conforme a tua palavra. Abraão, a mesma coisa. Senhor, eu não tenho nenhum filho, mas que aconteça comigo conforme a sua palavra. O Senhor falou, vou ser fiel. E ele foi fiel, não é à toa que a gente fala dele. Ele acreditou, ele foi fiel. Eu não sei quando, como, de que maneira, mas o Senhor falou, então... Dentro de nós há um universo de possibilidades. Dentro de você
tem uma infinidade de coisas que podem ou não acontecer. Aqui a Maria falou que seja conforme a tua palavra, que aconteça. Sou serva, então vou obedecer. O Senhor disse, vou obedecer, vou crer. Lá no Vale de Ossos Secos, você crê? Tu sabes, Senhor. O Senhor falar que dá, eu acredito que dá. Se o Senhor falar que não dá, eu vou acreditar que não dá. Então, tu sabes. Se o Senhor falou que dá, que esses ossos podem reviver, eu vou acreditar. O poder está na palavra e nas palavras. O poder está nessa palavra e nas suas palavras. Porque essa é a palavra de Deus. E o que sai da minha boca pode ser tanto as palavras de Deus, como pode ser a palavra incendiada pelo inferno, o veneno mortal. Então dentro de nós tem inúmeras possibilidades, como eu falei na oração, o Senhor sabe o que será e sabe o que poderia ter sido. Ele veio para que eu tivesse uma vida desgraçada, sim ou não? Uma vida o quê? Abundante, fala, abundante. Então, se a minha vida não está abundante, não está no caminho, no fluxo que eu creio que deveria ir, alguma coisa está errada. Porque o Senhor veio para nos dar uma vida abundante. Então, Ele sabe o que será. Ele sabe o que poderia ser. Então, se eu faço as escolhas ruins, Ele sabe, poderia ter sido abundante, poderia ter sido feliz, poderia ter sido cheio de vitórias, de sucesso, de crescimento, poderia ter sido uma pessoa relevante, mas eu escolho um outro caminho. Então, o Senhor sabe. Só há dois caminhos, o céu e o inferno. Bênção ou maldição. Que caminho que nós temos escolhido? Então o poder está aqui, na palavra de Deus, e o poder está nas palavras que eu profiro. Aqui em Isaías 55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Então assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia. Se a palavra falou, ela não vai voltar vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Então a palavra foi lançada. E ela não vai voltar vazia. Ela vai sair, ela vai ser lançada e ela vai cumprir o propósito pela qual foi enviada. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Nós precisamos absorver, pegar isso. Não, isso é para mim, Senhor. Isso é para mim, eu consigo, assim será. Não é apenas, não vai acontecer porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai abrir o mar vermelho, etc, etc, etc. Não. Vai acontecer quando a palavra tiver o propósito certo. Aí ela vai se materializar. Então você tem lançado essas palavras para que elas atinjam esse propósito? Você tem dado condição para que Deus realmente coloque aí as palavras de bênção, de construção, de plantar na sua vida? Então, traga isso para a sua vida, traga isso para a sua existência, para o seu trabalho, para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para o seu dia a dia. O poder está nas palavras. Amém, pessoal? Por favor, fique em pé. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você fale com o Senhor neste momento. Porque se nós não entendermos isso, não tem como a gente seguir adiante. Se esses primeiros passos, se os passos elementares, fundamentais, iniciais, não estão sendo praticados, como é que eu quero grandes coisas, poderosas, grandiosas, sendo que eu não tenho controle desse pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas? Será que nós temos amaldiçoado ainda a nossa esposa, nosso marido,
Será que nós temos amaldiçoado o nosso dia? Que tipo de coisa que sai da sua boca ainda? O que sai é o que você acredita. Criei, por isso declarei. Se você declara que sua vida é uma porcaria, assim será. Se o que sai da sua boca é que seu filho não muda mesmo, assim será. Que seu trabalho é uma droga, assim será. Que a sua vida é só luta, assim será. Então nós precisamos nos acordar. Nós precisamos tomar decisões para que Deus tenha possibilidade de nos ajudar, nos abençoar. Porque Ele quer. Mas Ele não está num lugar impuro. Ele não está num lugar contaminado. Então se o seu templo do Espírito Santo, a sua vida, a sua mente, o seu corpo, está cheio de amargura, de ingratidão, o que Deus pode fazer? O poder está na palavra e nas palavras. A palavra de Deus tem poder. O que sai da sua boca tem poder. Quem controla a sua língua é considerado perfeito. Será que você tem controlado realmente? Só que nós temos dado passos de fé, porque isso é um ato de fé, de muita fé inclusive, de você às vezes se deparar com situações e olhar para aquela circunstância, para aquela fotografia, daquele retrato, daquele momento, e você não desanimar, você não lançar uma maldição ainda maior. Como nós vemos na palavra, quantas coisas que aqueles homens, os heróis da fé, passaram, e se eles tivessem olhado para aquela situação e crido naquela fotografia do momento, eles não teriam vencido. Ou no máximo nós falaríamos deles como de Saul, por exemplo. Falamos, não faça assim, assim não funciona. Aprenda com os erros do fulano. Mas a gente pega grandes exemplos. Por exemplo, Daniel foi para a cova. Mas não fiz nada, Senhor, não fiz nada, que injustiça. Os 3 jovens, nós não vamos nos curvar, então vocês vão morrer queimados. Senhor, aí como é que eu vou fazer? O Senhor disse que ia me livrar, mas não livrou. E agora? O que a gente vai fazer? Mas resistiram. Controlaram a sua língua. Porque controlaram o seu espírito. Porque controlaram a sua mente. Porque não agiram no impulso, não lançaram palavras negativas. Não se desesperaram, não olharam para as circunstâncias. Mas olharam para Deus. Então olha para Deus. Olha para Deus, olha para o Senhor agora. Às vezes você está vivendo coisas que obviamente que você não gostaria, mas como você tem tirado proveito, em tudo dai graças, até pelos problemas. Os problemas nós temos que agradecer também. Os problemas nos ajudam a chegar mais perto de Deus. Os problemas nos ajudam a nos fortalecer, a ficarmos mais robustos na fé, a que a nossa fé seja exercitada e a gente se torne cada vez mais corajoso, ousado na vida. Então agradeça por tudo. Agradeça agora pela sua vida. Agradeça por aquele marido, por aquela esposa. Agradeça. Agradeça por aquele trabalho, por aquela pessoa que é um teste na sua vida. Agradeça. Agradeça. Haja. Faça pela fé. Agradeça. Faça as declarações. Declare agora. Declara. Declara a bênção naquele casamento. Declara, vamos juntos. Vamos juntos. Senhor, eu declaro meu casamento abençoado. Eu declaro, Senhor, declare junto comigo. Vai falando, fale as suas declarações. Declaro, meu Pai, aquele casamento restaurado.
Eu declaro, Senhor, aquele filho restaurado, abençoado, livre das drogas. Ele é uma bênção, Senhor. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ela só me dá alegria, ele só me dá alegria. Eu declaro, meu Pai, nesse casamento, a vitória, a alegria, a união. Declaro comprometimento, declaro respeito, declaro amor. Declaro, Senhor. Eu declaro para aquele trabalho, para aquela empresa, o melhor, Senhor. Declaro que o meu chefe é cada dia mais abençoado, que aquele colega de trabalho, a minha equipe, é a melhor equipe do mundo. Eu declaro, Senhor, que a minha vida é uma vida gloriosa, poderosa, cheia de bênçãos, de vitórias. Eu declaro, Senhor, aquela ação judicial transformada. Eu declaro a bênção sobre aquele juiz, Senhor. Eu declaro a bênção sobre aquele advogado. Eu declaro a sabedoria, a inteligência e o bom senso sobre aquelas pessoas. Eu declaro o melhor tempo da minha vida. Eu declaro, Senhor, grandes e poderosas coisas. Eu declaro a minha saúde abençoada. Eu não sou assim, não. Eu não sou um coitado. A minha vida não é mais difícil que a dos outros, não. A minha vida não é pior que a dos outros, não. A minha vida é abençoada. A minha vida é abundante. Eu sou feliz. O Senhor tem me dado condições de ter uma vida gloriosa. Então eu te agradeço, Senhor, por essa vida. Te agradeço porque dia após dia eu tenho visto evolução, tenho visto crescimento, tenho visto avanços na minha vida. Faça suas declarações corajosas, de fé. Tenha fé, fale. Crie, por isso declarei. Então creia e declare. Declare. Use as oportunidades que você tem para plantar, para edificar. Não para despedaçar, para arruinar, para destruir. O Senhor coloca as suas palavras na nossa boca. Então use essas palavras para crescer. Palavras poderosas, palavras de unção, de fé. Senhor, nós declaramos um povo abençoado, declaramos situações, meu Deus, resolvidas, mudadas, transformadas para a honra e para a glória do Senhor. Declaramos, meu Pai, declaramos o povo do Ministério Mudança de Vida, o povo mais abençoado da face da terra. Em nome do Senhor Jesus, um povo forte, um povo abençoado, um povo que crê, um povo que avança, um povo que não desanima, Senhor, mas é um povo forte, que o mais fraco, Senhor, o menor será como Davi, e o maior enfrenta 1000, Senhor. É isso que nós cremos, Senhor. Um povo forte, não mais um povo religioso, um povo acomodado, um povo que espera que o Senhor vai fazer tudo, Deus sabe de tudo, Deus está no controle de tudo. Não, Senhor, nós vamos fazer a nossa parte. Nós não vamos esperar cair do céu, nós não vamos esperar o Senhor tirar a pedra e também ressuscitar o Lázaro. Não, Senhor, nós faremos a nossa parte para que o Senhor faça a sua. Nós somos cooperadores do Senhor. Eu peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, abençoa os relacionamentos, abençoa as crianças, abençoa, meu Pai, os sonhos, os projetos, abençoa cada coisa, Senhor, que ela tem pedido ao Senhor, que ela tenha fé, para declarar, meu Pai, a materialização de tudo isso, a materialização desse emprego, desse salário, desse sonho, dessa família unida, desse sonho, meu Pai, de uma refeição abençoada, de paz, de uma viagem de paz, de uma viagem, meu Pai, sem as brigas, sem aquele estresse, meu Pai. Nós declaramos isso, meu Deus, um novo tempo nesse lar, um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de respeito. Nós declaramos, meu Pai, um tempo de crescimento espiritual, que essa pessoa controle a sua língua, controle os seus impulsos, que ela creia, meu Pai, na palavra que sai da boca do Senhor, que ela creia, Senhor, na palavra de abundância, de prosperidade, de vida, Senhor. O Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida plena. O Senhor não tem uma vida capenga para o seu povo, Senhor. Não, o Senhor tem uma vida completa. O Senhor não quer apenas saúde, mas fracasso financeiro. Sucesso financeiro, mas não tem paz em casa. Não, a vida do Senhor é equilibrada. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida equilibrada. Não que está cada um aqui, Senhor. Tome posse dessas palavras. Tome posse desse poder, Senhor. Desse poder que nós recebemos do Senhor.
Abra a nossa mente, Senhor, nos ajuda a mudar o nosso padrão, nos ajuda a mudar paradigmas, Senhor, nos ajuda a mudar estilo de vida, de falar, de pensar, de agir, de nos comportarmos. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu peço e abençoa cada um que aqui está. Abençoa cada situação que ela tem declarado, meu Pai, abençoa por cada pessoa que ela tem orado, Senhor, que as suas palavras venham atingir esse propósito, Senhor, de tocar aquela vida, de tocar aquela situação, de ser transformada através de palavras que nós estamos aqui, porque o Senhor dá aos seus filhos, o Senhor abençoa enquanto nós dormimos, Senhor. Então, se nós temos a boa atitude, enquanto alguns estão correndo, lutando, suando, meu Pai, não flui nada, nós estamos aqui, Senhor, orando, clamando ao Senhor e crendo que o Senhor está suprindo as nossas necessidades, porque estamos aqui orando e buscando primeiramente ao Senhor, meu Pai, usando a nossa energia, as nossas oportunidades para declarar aquilo que é o correto, para clamar ao Senhor, aquele que pode mudar a nossa vida, e não tentando resolver na força do braço, com a ajuda humana, não, Senhor, confiando no Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por esse momento, por essa palavra, por tudo, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradecemos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos dado força, graça, visão. E eu peço, Senhor, nos ajude ainda mais, Senhor, porque sem o Senhor nada vai funcionar. E que cada um tenha esse entendimento de incluir o Senhor no seu dia, de sair, meu Pai, de lançar palavras poderosas, abençoadas, felizes. Que nós não venhamos a quebrar o nosso propósito de falar apenas o que edifica, o que constrói, o que é de boa fama, de pensar nas coisas certas, de falar nas coisas certas, de crer nas coisas certas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada oportunidade. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado. Amém. Amém.